Olá pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Sejam bem-vindos aqui ao canal do Rochark. É um prazer imenso estar falando com vocês. Eu me chamo Marcos Vinícius e como nós temos visto aí, e com tudo que nós temos observado, né, e o início desse trabalho aqui, desse projeto do canal, eu gostaria de estar linkando o assunto anterior a esse assunto de hoje. Hoje eu gostaria de estar falando com vocês de uma forma muito interessante, que é a forma de se fazer política aqui no Brasil. É isso aí mesmo que vocês estão ouvindo, gente. A forma de se fazer política aqui no Brasil. Aqui no Brasil, os nossos políticos, por mais que você encontrem bem intencionados, os mal intencionados, aqueles que não entendem muito da coisa, nós entendemos que dessa gama de políticos, desse universo que nós temos de políticos, os mais sagazes, os mais águias, aqueles que estão muito mais tempo na política, eles usam de um subterfúgio que é muito interessante. Todos os debates, em todos os assuntos, em todos os momentos que nós acompanhamos política, nós podemos observar que a grande maioria dos políticos, eles desviam o foco do assunto. É isso mesmo, gente. Eles desviam o foco do assunto. Em que sentido, Marcos, que você está dizendo isso? Muito bem. Quando nós temos um assunto que vai favorecer ou a A ou a B, lembrando que A e B são inimigos políticos, quando esse elemento aqui vai sair favorecido, esse elemento aqui B, ele vai criar uma situação para que tire o foco da vitória do A e assim vice-versa. O A vai criar alguma coisa para tirar o foco da vitória do B. Não interessa, meu amigo, se nessa história eu, você, seus vizinhos, seus filhos, seus amigos, se você é de direita, se você é de esquerda, se você é de centro, se você é Power Ranger, se você é Pokémon, não interessa. O que interessa é que eles vão desviar o seu foco, eles vão fazer com que você caia nessa esparrela para que vocês, eu e vocês, comecemos a falar daquela esparrela que eles criaram, criando assim a famigerada polarização, que eu quero lembrar aqui a vocês, nós temos um vídeo anterior que é falando somente sobre polarização. Vale a pena você dar uma olhada, você pode de repente achar aqui no card ou nas descrições, mas só vai lá depois que você acabar de assistir esse vídeo, ok? Então, voltando aqui, eles vão criar a polarização para que o nosso foco fique disperso, para que eles possam agir da maneira que é interessante para eles. Como que eles fazem isso? Como que eles desviam o foco? É simples, gente. Eles usam de sofismas e falácias. Eles usam de argumentos políticos que são argumentos falsos, com falsa lógica. São argumentos que você for usar, que eles vão usar, que acabam sendo errados. Mas, Marcos, como assim? O que é um sofisma? O que é uma falácia? O sofisma, vou dar um apanhado pequeno aqui sobre sofisma e falácia, porque eu tenho um projeto de estar fazendo um vídeo específico, né, sobre o que é sofisma, sobre o que é falácia, para que os amigos do canal, os nossos seguidores, nós possamos estar entendendo um pouquinho mais de como que eles utilizam isso. Eu vou dar alguns exemplozinhos aqui, vou dar uma pincelada rápida para nós ganharmos tempo e não fazer esse vídeo ser um vídeo muito grande. Mas vamos lá. Sofisma é uma falsa analogia, uma falsa lógica. Marcos, como assim? É simples. A Bíblia diz que Deus é amor, certo? Certo, a Bíblia está lá escrito, Deus é amor. O ditado popular diz que o amor é cego. Então, se você for fazer uma lógica, um paralelo entre esses dois assuntos, Deus é amor, o amor é cego. Deus é cego? Não pode. Deus nunca, jamais poderia ser cego, né? Para ser Deus, você tem que ser onipotente, onipresente, onisciente. E a cegueira é uma debilidade humana, uma falha humana. Então, a falha do sofisma é que você pode pegar duas verdades
e criar uma lógica falsa que ela vai te dar uma resposta falsa. Ou você pega uma falsidade, uma verdade, e você tem um resultado também verdadeiro ou um falso. O sofisma, ele te leva a esse tipo de coisa. E as falácias são muitas e são bem complicadinhas. Mas eu vou dar aqui um exemplozinho, eu separei aqui alguns exemplos, eu quero falar com vocês. Existe uma falácia que é muito fácil, é muito simples, ela é usada corriqueiramente. E a gente vê essas falácias sendo ditas e acaba caindo no gosto popular, porque ela cria um impacto, ela dá um tchan. Você pensa assim, é tipo aquela coisa do rapper ali no flow, quando o cara solta aquela pancada, uou! É isso aí que a falácia acaba criando, aquele impacto, mas aquilo ali é tudo mágica, é tudo esparrela. Há uma falácia conhecida como ad hominem. Eu pego um tema, eu desenvolvo um tema, né? Um tema simples. Vou pegar aqui um tema. Um ladrão, né? Um criminoso. O criminoso, ele chega e vira para uma criança ou para uma outra pessoa e fala assim: crianças, não assaltem, não sejam criminosos, porque o crime não compensa. Ele falou uma verdade, correto? Correto. Tem uma segunda pessoa que ela vai dizer assim: vai acreditar nesse criminoso? Olha o que ele fez, olha como é que ele faz, olha quantas pessoas ele já assaltou, ou quantos crimes ele já cometeu. Peraí, gente. O criminoso disse uma coisa certa. Crianças, não entrem para a vida do crime, não assaltem, não roubem, porque não leva a nada, é errado. Está certo o que ele disse. Mas como eu não tenho argumento, né, e não quero concordar com ele, eu faço um ataque pessoal. Eu ataco a pessoa, não o argumento, porque o argumento é forte, eu não tenho como atacar o argumento. E os políticos fazem muito isso. Nós vemos isso aí várias vezes acontecendo. Você vê, por conta da polarização, quando eles criam essa situação, você vê ataques pessoais entre um e o outro, e acaba ficando o pessoal: olha, tu viu o que o fulano falou de ciclano? E que ciclano falou de fulano? Aí começa aquela historinha, e o Queiroz, e o PT, gente, isso é desviar o foco do problema. Nós temos um problema, nós estamos passando por situações a qual nós devemos atacar essas situações. E os políticos que estão ali, eles deveriam estar com esse tipo de preocupação e não estarem criando um palco para abafar as coisas. Nós precisamos entender, gente, que os políticos, eles fazem como se fazem os mágicos. Eles pegam com essa mão aqui, começam a fazer aquele abracadabra, e você está prestando atenção na mão, enquanto a mágica está acontecendo aqui na mão esquerda. E você não está vendo. É dessa forma que eles fazem. Tem um trecho do filme Piratas do Caribe 3, que eles vão para a ilha Tartaruga, e eles vão lá para resolver um problema da guerra que estava acontecendo no filme. E chega uma hora que eles vão fazer uma eleição. E quando vai se fazer uma eleição, eles propõem fazer a eleição para o rei pirata, acontece uma guerra, uma briga. É generalizada a briga. Eu vou procurar o vídeo e, se possível for, vou deixar ele também aqui no link da descrição aqui para vocês depois assistirem. Tem aquela briga toda, um dos personagens vira para o personagem principal do Johnny Depp, que é o Jack Sparrow, e fala assim: isso é um absurdo. E o Jack Sparrow diz assim: não, isso é política. A arte imita a vida. E é isso que nós temos visto. E o melhor de tudo é que depois que acaba aquela confusão, aquela briga, que eles vão fazer a votação, cada pirata vota em si. Mas o Jack Sparrow, aquele que planejou, arquitetou tudo, ele queria que os piratas fossem para a guerra. Como cada um pirata votava em si mesmo, não ia ter ninguém que tivesse um poder realmente para decidir.
Só que os últimos 2 votos foi da personagem que era Elizabeth Swann e o Jack Sparrow. A Elizabeth vota nela mesma, Elizabeth Swann. O Jack vota Elizabeth Swann, porque ele sabia que ela iria para a guerra. E ele obrigou a todos os outros a irem para a guerra. O jogo político no Brasil é bruto, meu amigo. Há pessoas que manipulam as coisas para que nos bastidores eles tenham liberdade de arquitetar e não aparecer. Porque se der ruim, não é a cara dele que está lá. Se tem medida impopular, não é ele que vai dizer. Porque se der certo, ele depois aparece. Não, eu ajudei, eu fiz. Mas se der errado, ele vai ser o primeiro a criticar. Então, o argumento ad hominem ataca a pessoa. Existe um outro argumento também que é conhecido como declive escorregadio. Como que funciona? Funciona que todas as possibilidades que fossem possíveis de acontecer seriam sempre as piores. Todas as possibilidades possíveis de acontecer sempre vão ser as piores. Nós estamos passando por uma situação que nós vemos esse argumento de declive escorregadio à torta e à direita. De ambos os lados. Uns dizem que se não se trancar tudo, se não fechar tudo, se não obrigar as pessoas a ficarem dentro de casa, vai ter uma desgraça monumental no país. Eles sempre vão ver o pior cenário possível. Na concepção deles, não existe um meio termo, não existe uma forma que você vai fazer uma política de saúde pública, uma política de segurança, uma política econômica, que case nesse momento e que faça as coisas acontecerem. Porque na ideia deles, isso não pode acontecer, voltando um pouquinho aqui no vídeo, isso não pode acontecer porque o lado A vai sair favorecido. Eles não podem deixar que o lado A saia favorecido. Em contrapartida, o lado A aqui nessa história, ele fala o seguinte: não, porque esse trancamento todo não funciona. Tudo. Gente, existe uma forma decente e correta para você fazer isso também. Não é que você vai liberar tudo, porque a ideia que passa é que vai liberar tudo. Não. Você deve se manter o respeito, você deve manter o distanciamento, você deve manter todas as coisas de segurança, de saúde pública, de uma maneira racional. Tem que se encontrar um meio termo para poder operar, porque ambos os argumentos têm os seus lados positivos, mas da forma como está sendo feito, eles estão sempre pontuando as coisas negativas. E isso não está certo. Você tem que fazer uma coisa que ela seja coerente e que seja para o bem de todos. Temos que lembrar, gente, como é que vai sobreviver os autônomos, como sobrevive aquelas pessoas que vendem água, vendem picolé, vendem doce. Como que o empresário vai continuar mantendo o seu funcionário na empresa se ele não pode abrir? Há quanto tempo bares e restaurantes estão passando dificuldades, gente? E enquanto isso nós vemos aí festas clandestinas à torta e à direito. Se nós tivéssemos um debate legal nesse sentido, não estaríamos passando por essa situação. Chegaria um momento bacana e correto ali. E para terminar, aqui a parte de sofismas e falácias, eu quero comentar com vocês o seguinte: existe uma falácia que ela é chamada a falácia do espantalho. Você tem um argumento, e como você não consegue quebrar aquele argumento, você não consegue atacar aquele argumento, você não consegue desfazer aquele argumento, você cria um espantalho para você bater. Você cria uma outra situação que para você é confortável, que você vai atacar. Então, na falácia do espantalho, nós temos aqui um exemplo clássico que eu venho repetindo. Falei no vídeo anterior e falo nesse. E o Queiroz e o PT. Toda vez que um lado está perdendo, ele levanta esse espantalho. Às vezes o assunto não tem nada a ver.
O assunto não tem nada a ver, mas eles vão sempre levantar um espantalho para atacar. E a situação é complicada quando você começa a fazer esse tipo de coisa, porque quando você começa a usar de sofismas e falácias, gente, e você começa a fazer ataques, como o primeiro que eu falei, que é o ad hominem, ataque à pessoa. Nós temos visto aqui no país um ataque que ele tem sido cruel, desumano, irracional, de ambos os lados. Nós vemos pessoas sendo praticamente desumanizadas. E isso que eu estou falando é muito sério, muito sério. Nós temos que pensar bastante para que nós não acabemos sendo papagaio de pirata ou pensarmos o que os políticos querem que nós pensemos. A partir do momento que você está fazendo um ataque que desumaniza uma pessoa, aquela pessoa acaba não sendo mais digna de pena, ou digna de respeito, ou digna de aceitação. Isso é uma coisa séria e muito perigosa. Gente, não vou me estender mais do que isso aqui, tá? Qualquer outra dúvida, qualquer outro ponto, vamos pro próximo vídeo, vamos fazer uma coisa mais alencada. Se vocês querem de algum desses pontos que eu falei, vocês querem que eu dê uma pincelada melhor, uma coisa melhor, nós vamos voltar nesse ponto, tá bom? Agora eu agradeço muito pela sua visualização. Não deixe de deixar ali o seu like, de marcar o sininho, não deixa de multiplicar, replicar esse vídeo. Vamos alcançar um número legal para o canal, ok? Conto com vocês, conto com a ajuda de vocês. Um forte abraço, até a próxima.